que verdadeiramente, até que o Senhor venha, nós vamos pregar a sua palavra. Que a gente possa dizer para o mundo inteiro que além de ter vencido a morte, o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E Ele não apenas caminha com a gente durante esse tempo que nós estamos vivendo, não apenas rasgou o véu de cima a baixo e entregou a nós o seu Santo Espírito e hoje nós temos livre acesso ao Pai, como daqui a um tempo Ele vai vir nos buscar e nós vamos estar com Ele em sua glória. Então que a gente possa, com o coração grato e forma de gratidão por tudo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, espalhar essa boa verdade, espalhar o Evangelho para todo mundo, para que todo mundo que a gente conheça possa enxergar que em nós há algo de diferente. E não por nós, não por algo que a gente é capaz de fazer, mas porque o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador nos comprou. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, voltará até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança
Ele é a razão que me faz continuar até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Se você puder no seu lugar, levante suas mãos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, Jesus. Muito obrigado, meu Pai, por esse momento de louvor e adoração, Pai. Muito obrigado pelos dízimos e ofertas, Jesus. E muito obrigado, Pai, pois nós temos a certeza, Pai, que as nossas vidas estão em Tuas mãos, Pai. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor está vivo e vai nos buscar, Pai. Vai buscar a Sua amada igreja, meu Pai. Muito obrigado, Pai, pois nós sabemos que a todo momento o Senhor caminha conosco e cuida de nós, Jesus. Te peço que Teu Santo Espírito continue falando e tocando os nossos corações durante essa noite, Pai. E que nós possamos sair de uma forma totalmente diferente da forma que a gente entrou, Pai, mas com o coração transformado, renovado na Tua palavra, Pai. E cada vez mais parecido com Teu Filho Jesus Cristo. Que é no nome dele que eu oro. Amém. Os irmãos podem se sentar. Aqueles queridos que eu ainda não cumprimentei, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 12. Nós temos um tema para essa noite, nós estamos trabalhando temas relacionados à família, assuntos relacionados à família, visto que nós estamos no mês da família na nossa denominação. O mês de maio é o mês da família. Hoje pela manhã, obrigado, filha. Domingo passado nós tivemos um tema voltado para a família, né? Tentando me lembrar o tema aqui, não estou lembrando, irmãos. Foi Efésios, eu só não me lembro a frase de efeito. E olha que botou propaganda e circulou, né? Eu não estou lembrando. Famílias firmadas no Evangelho, foi isso. Trabalhamos Efésios,
capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, verso de número 4. Hoje pela manhã, nós trabalhamos já um outro tema, que foi famílias que servem na igreja, servem no reino. Usamos ali o exemplo de Áquila e Priscila, um casal que serviu o reino de Deus. A gente viu a importância da família no serviço cristão. Hoje à noite, nós vamos usar em Romanos capítulo 12, verso de 1 a 2, um texto bastante conhecido. Nós vamos usá-lo de forma temática. O que isso significa? O texto de Romanos, a carta aos Romanos, ela já é bem conhecida aqui entre nós, porque nós ficamos, se eu não estou enganado, cerca de 2 anos trabalhando em cima dessa carta, exegeticamente, texto por texto, sessão por sessão, versículo por versículo. Fizemos isso de forma expositiva nos cultos do domingo pela manhã e também na escola bíblica dominical. Então, hoje nós vamos usar o texto de forma mais temática. Então, nós vamos trabalhar temas específicos dentro desse texto. A palavra de Deus diz assim: portanto, irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional, o culto racional de vocês, diz Paulo. E ele vai dizer aí no verso de número 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Como a gente já trabalhou isso aqui muito exegeticamente, hoje o meu compromisso é mais temático, então a gente vai pegar palavras não necessariamente dentro da exegese do texto, mas dentro daquilo que nós vamos apresentar hoje. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado por esta noite. Nós louvamos o Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça entender, que o Senhor nos ajude a aplicar a Tua palavra aos nossos corações, e no caso de hoje, ó Deus, de uma maneira muito especial, dentro da nossa casa, das nossas famílias. Nos ajuda, ó Deus, a ensinar a Tua palavra, a ensinar o Evangelho e a viver o Evangelho dentro das nossas casas. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem dado e nos tem feito. Nós oramos em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. O tema dessa noite é o seguinte: famílias blindadas pelo Evangelho. Como nós podemos permanecer, enquanto famílias, firmes em Cristo Jesus, alinhadas com Cristo Jesus, vivendo num mundo tão corrompido, tão contrário à palavra de Deus, tão contrário aos valores bíblicos. É isso que a gente vai trabalhar aqui nessa noite. Eu não sei quanto a você, mas eu já pensei diversas vezes sobre isso. Como é que eu posso estruturar a minha família e manter a minha família, principalmente quando a gente tem filhos ou adolescentes, né, entrando na adolescência ou entrando na juventude, ou seja, ainda estão num processo de formação. A coisa não está ainda totalmente formada, ainda estão naquele conflito entre aquilo que eles receberam da família de origem, a gente vai chamar isso de tese, e eles estão no conflito entre essa tese de vida que eles receberam da família e a antítese ou antitese que eles estão recebendo agora do mundo que eles estão descobrindo. Então eles ainda estão nessa fase, até que eles consigam formar uma síntese, que é a escolha do caminho que eles vão seguir. E como que a gente mantém, então, essa família, esses filhos estruturados em Cristo, vivendo num mundo que é tão contrário a tudo isso que nós ensinamos, é tão contrário a tudo isso que nós vemos na palavra de Deus, tão contrário a tudo que muitas vezes nós ensinamos dentro da casa da gente, naquele contexto fechado. Eu tenho certeza que alguns pais de adolescentes, de jovens, e eu já tive isso, né, de olhar para os filhos e lembrar assim, como era bom aquele tempo que eles tinham 5 anos de idade, por mais arisco que eles são com 5 anos, 6 anos. Que a gente conseguia controlá-los, que a gente conseguia comprar para eles a roupa que a gente quer que eles vistam, e não a roupa que eles querem vestir. Que a gente conseguia levar eles nos lugares que nós gostaríamos que eles fossem e comessem aquilo que nós gostaríamos que eles comessem. Era muito mais fácil naquela época.
Hoje virou tudo, está tudo diferente. Então, como é que a gente mantém essa família em Cristo? A pressão cultural sobre as nossas famílias é muito grande. Eu não sei se você já percebeu, mas os dias de hoje, os tempos atuais, são tempos de redefinições. Muitos conceitos estão sendo redefinidos. Dentre eles, por exemplo, o conceito de casamento. Isso tudo está mudando. O conceito de família, o conceito de autoridade, o conceito de identidade, o conceito de sexualidade. Está tudo sendo redefinido. Você vê lá, o pessoal vai botando letras e letras e letras, quando não encontra mais letras, colocam mais. Eu já vi entrevistas com jovens que se pergunta sobre a sexualidade deles, e o entrevistador pergunta assim: você se encaixa em tal gênero sexual? A pessoa: eu não me encaixo em nada disso, eu sou uma coisa completamente fora de tudo que se fala. Quer dizer, criou-se uma coisa que não se sabe o que é. É tempo de redefinição de papéis, é tempo de redefinição da forma como se cria filhos. Você deve ter visto aí nas reportagens, no último mês agora, não sei se foi nesse mesmo, né, tempo agora, que uma família foi multada em R$ 1.400.000 porque ensinava seus filhos em casa. Vocês viram isso? Uma família foi multada porque ensinava em casa. É tempo de redefinição, de criação de filhos, de valores morais. O lar cristão, ele está diariamente envolvido nessa cultura, envolvido nessa sociedade e mais, sendo discipulado por ela. Eu tenho certeza que você já deve ter pensado o seguinte: quando eu era criança as coisas não funcionavam desse jeito. No tempo dos meus pais não era bem assim, não é? Nesse cenário de múltiplas transformações, por incrível que pareça, a família ainda tem um papel fundamental. E ela precisa decidir se ela vai parar de lutar e vai ser completamente discipulada pela sociedade, ou se ela vai lutar contra a pressão que ela sofre e vai realmente impor um caráter cristão. John MacArthur morreu há pouco tempo, um grande pregador, um grande escritor, tem livros maravilhosos. Ele diz que a batalha pelo futuro da sociedade será vencida ou perdida dentro da família. A batalha pelo futuro da própria sociedade vai ser vencida ou perdida dentro da própria família. E dentro, então, desse processo que é importante entender a origem das nossas dificuldades. Qual é a dificuldade que nós temos? Será que a sua dificuldade é com as contas que você tem para pagar? É difícil? É para todo mundo, é para geral, tá? Né? Não, o cara ganha mais, não, ele ganha mais, mas ele faz mais dívida. Né? Então, é para geral conta. A dificuldade é a saúde da família? É também. A dificuldade é o filho que está em crise, é o cônjuge que está em crise, é também. Mas a crise moderna, a crise da família moderna, antes disso tudo, é uma crise espiritual. Um pregador, escritor conhecido nos nossos dias, que quando o altar é abandonado dentro de casa, ou seja, quando essa relação espiritual deixa de ser uma prioridade, quando nós não fazemos mais aquele culto doméstico, quando nós não cuidamos mais da espiritualidade da nossa casa, ele vai dizer: quando o altar é abandonado dentro de casa, a estrutura da família ela começa a ruir, pouquinho por pouquinho, e a coisa é sutil. É aquele pouquinho que quando você vê, a casa caiu e você nem percebeu. Eu não canso de citar o exemplo aqui, de há muito tempo atrás, eu trabalhava numa loja, e nessa loja nós vendíamos, dentre os mais de 2.000 itens que nós tínhamos lá dentro, e pasme você, esse pastor que vem para cá, que esquece texto bíblico, ok? Que não sabe o tema da mensagem, era chamado pelo seu patrão de computador, porque sabia de cor preço de mais de 2.000 itens dentro de uma loja, de cor. Então o patrão nem procurava, ele procurava, um dia até me apunhei com ele. Meu computador, o preço, eu falei: seu computador, sua máquina não, irmão. Não é?
mas a mente funcionava. É a Covid que fez isso, não é a vacina. Mas veja bem, eu não canso de dar esse exemplo. A gente vendia, um dos produtos que a gente vendia era um produto para cupim, e eu me lembro até hoje de uma família que chegou lá procurando o remédio para cupim, e aí a gente vendeu o produto e tal, e depois ela voltou e ela foi contar a história de que a casa estava normal, era uma casa de assoalho de madeira, e estava tudo bem, até que ela viu um pozinho no canto, e ela começou a dar atenção para aquele pozinho, e ela viu que a tábua ficou meio assim, e ela chamou uma pessoa para ver, achando que era um serviço pequeno, uma coisinha pequena, e quando a pessoa começou a levantar, ela viu que não tinha mais nada debaixo da casa, estava tudo consumido por cupim. Então a coisa é sutil. Quando a gente começa a abandonar uma espiritualidade saudável, bíblica, a estrutura da própria casa ela vai aos pouquinhos ruindo, e nós vamos fazendo concessões. E essas concessões vão entrando dentro da família da gente, e elas vão entrando no coração dos nossos filhos, e ali vai ruindo toda a estrutura. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, que é o texto que nós acabamos de ler, nos mostra como a família cristã ela deve viver no meio de uma cultura que é corrompida. Então, essa família ela vai precisar se consagrar a Deus, ela vai precisar ser uma família inconformada com o mundo, e ela vai precisar ser uma família que vive uma transformação feita pelo Espírito através da palavra. É assim que ela vai resistir ao mundo. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta aos Romanos, a ideia de Paulo, quando escreveu essa carta, não era escrever sobre justificação pela fé, ou escrever sobre o Evangelho. A ideia primeira de Paulo, o que o motivou a escrever foi o seguinte: ele precisava avançar na sua evangelização, e no seu coração ele queria levar o Evangelho para a Espanha. E no caminho, o que ele pensou? Vou passar em Roma, vou conhecer os crentes lá de Roma, vou edificar e ser edificado por essas pessoas, e quem sabe eles não vão me ajudar. Eles podem me ajudar financeiramente e podem me ajudar com pessoas que vão comigo até a Espanha. Então ele escreve essa carta. Mas ele aproveita essa escrita para falar sobre o Evangelho, e ele gasta 11 capítulos falando sobre o Evangelho. Ele vai falar sobre o estado do homem, a perdição da humanidade, ele vai falar sobre a misericórdia de Deus, ele vai falar sobre a justificação não por aquilo que a gente faz, mas pela graça de Cristo em nossa vida. E aí que ele chega no capítulo 12, ele agora vai falar sobre como o Evangelho é vivido na prática, como ele pode nos transformar na prática, como que esse Evangelho chega dentro da casa da gente e realmente molda uma transformação. Porque o Evangelho não é só um conteúdo, ele é poder de Deus, e Paulo fala isso no capítulo 1, versos 16 e 17 de Romanos. Ele vai dizer o que é o Evangelho, e ele vai dizer: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Verso 17 ele vai dizer: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim ela é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então ele fala o que é o Evangelho já no começo, e depois ele começa a trabalhar isso. E agora no capítulo 12, ele começa a falar: olha, o Evangelho ele é transformação de Deus, ele é poder de Deus. John Stott, um grande teólogo aí do século XX, muito conhecido, ele diz que a doutrina cristã nunca é dada apenas para informar a mente, mas para transformar a vida. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele não é apenas uma apresentação de um método de melhora de vida. Evangelho é transformação aplicada, é vida na vida. E é por isso que Romanos capítulo 12, verso 1 e 2 é tão importante para nós. Nós precisamos entender o que Paulo está falando, nós precisamos entender essa transformação, nós precisamos entender que isso precisa ser aplicado na família. Então, baseado em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, nós podemos pensar em algumas atitudes que nos ajudarão as nossas famílias a se manterem firmes, mesmo vivendo num mundo tão ameaçador.
E Paulo então começa falando sobre a misericórdia de Deus. E ele vai dizer, portanto, aí no capítulo 12, verso 1, ele vai pedir pelas misericórdias de Deus. Paulo começa falando de misericórdia e não de moralismo. Ele não começa dizendo o que você precisa fazer. Ele começa dizendo o que você precisa conhecer, o que você precisa trazer à mente, o que você precisa ter entendimento. A espiritualidade bíblica, ela nasce do entendimento da misericórdia de Deus que está na base do Evangelho. Imagina o Evangelho como uma caixa, e nessa caixa tem vários tesouros, e do lado de fora tem uma placa de Evangelho, e lá dentro desse baú de tesouros, um deles chama misericórdia, a misericórdia de Deus. E a família que enfrenta o mundo de uma maneira forte e firme são famílias que entendem essa misericórdia. Elas entendem que elas não sobrevivem por mérito próprio, mas que elas dependem diariamente não só da misericórdia de Deus, mas também da graça de Deus, que é outro componente desse baú. Eu já falei dessa diferença aqui inúmeras vezes, vou falar mais uma vez para você que ainda não ouviu isso, mas tenho certeza que 95% das pessoas aqui já ouviram essa diferença. A misericórdia de Deus é quando Deus não dá a você sinal de menos, negativo. Deus não dá a você aquilo que você merece. É como aquela mãe que disse para o filho, se você repetir de ano eu vou te dar uma surra. Hoje ninguém repete mais de ano, né, irmãos? Isso é exemplo antigo de gente de geração, né? Geração antiga. Mas vamos pensar que você sabe o que é isso. Se você repetir de ano, eu vou te dar uma surra. Aí o menino vai lá e repete de ano. E a mãe não dá a surra nele. O nome disso é misericórdia. É quando Deus não julga você. É quando Deus não executa em você aquilo que, como pecador nato, você merece. A graça é diferente. A graça é um sinalzinho demais. A graça é o aspecto positivo do Evangelho. A graça é o aspecto positivo da salvação. É quando Deus dá a você, sinalzinho demais, aquilo que você não merece. É quando Deus dá ao pecador os méritos alcançados por Cristo na cruz. Os méritos são dele, mas ele deu a você, que um dia entregou a vida a ele. E é baseado nesse entendimento é que a família se estrutura. Entender como isso funciona é muito importante, porque a misericórdia de Deus exercida em nós deve mediar e ser exercida nas relações da própria família. Porque sem misericórdia o casamento vira disputa. São duas pessoas que deveriam trabalhar juntas para o crescimento da família, começam a disputar espaço e poder. Sem misericórdia, a criação dos filhos vira opressão. Isso é uma coisa que nós erramos às vezes muito, é começar a dizer para o filho aquilo que ele não deve fazer, sem explicar para ele o porquê daquilo. Sem misericórdia, o relacionamento familiar vira aquela cobrança constante. Um escritor chamado Paul Tripp, ele diz que nenhuma família sobrevive sem um ambiente constante de graça e de perdão. E talvez é lá dentro da casa da gente que a gente precisa começar a aprender a perdoar a gente. É lá que nós começamos a aprender o que é ter misericórdia daquela pessoa que Deus colocou ao nosso lado e dos filhos que Deus nos deu. Jeremias, suas lamentações, no capítulo 3, verso 22, ele diz que graças ao grande amor de Deus, o grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. E ele vai completar dizendo, porque as misericórdias de Deus, elas são inesgotáveis. Imagina que Jeremias ainda vai dizer que ela se renova toda manhã. Imagina um negócio desse. Você é um pecador, eu um pecador, que ofendemos a Deus com nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas ações, que nós temos tudo para ser julgado, condenado pelo Senhor, mas todo dia de manhã Deus
Deus nos olha com amor e graça porque as suas misericórdias se renovaram. Imagina você pegar esse conceito e aplicar dentro da sua casa. Isso traz força, isso traz vigor para a família, isso enche a família de coragem para sair lá fora e encarar um mundo tão tenebroso, tão corrompido, mas na força do Senhor. É pela graça e misericórdia de Deus que nossas famílias podem se manter firmes e unidas num mundo que, ao meu ver, é um triturador de valores familiares. O mundo hoje é um triturador de valores familiares, mas quando a família encontra graça e misericórdia dentro do seu próprio âmbito familiar, isso dá força para lutar lá fora. Entendendo a misericórdia de Deus, Paulo nos convida a dar mais um passo. Ele vai dizer: agora você deve se apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo. O que ele está dizendo? Sua família, ela pertence a Deus. A linguagem de Deus, ela sempre fala de uma entrega total. Você vê que Cristo se entregou plenamente na cruz. Cristo se esvaziou totalmente de si mesmo. Cristo foi inteiro para a cruz. Então, a linguagem de Deus é sempre a totalidade, é sempre uma entrega total. O que Deus quer de nós, o que Deus pede de nós é uma entrega total. O Evangelho, ele não ocupa apenas um espaço da vida. O Evangelho, para ser eficiente na sua casa, ele precisa governar toda a vida. Ele não pode ser só um pedacinho de você. Ele precisa governar tudo. Aí está a eficiência do Evangelho. Um teólogo do século XX, presbiteriano, chamado R.C. Sproul, ele diz que não existe área neutra na vida cristã. Cada centímetro da nossa vida pertence a Cristo. Isso inclui o seu casamento. Isso inclui a sua sexualidade. Isso inclui a educação dos filhos. Isso inclui o uso do seu dinheiro, dos bens que Deus dá a você, o ambiente da sua casa e até mesmo as prioridades familiares. Hoje pela manhã a gente falou um pouco disso, né? Famílias têm ficado muito perdidas. O Evangelho não está governando a casa, então as famílias é como se elas estivessem completamente perdidas numa espiritualidade fraca e dando valor muito mais ao material, ao pragmático, ao subjetivo, às coisas da vida, que não são erradas você dar atenção, mas nós precisamos entender o que é prioridade dentro da prioridade e o que é valoroso dentro daquilo que é valoroso. E o Evangelho, como a palavra de Deus diz, é a pérola de grande valor. E o grande problema é que as pessoas querem um lar abençoado, mas elas não conseguem ter um lar ou não conseguem oferecer um lar completamente rendido ao Senhor. E é muito complicado quando isso acontece, quando a família quer abraçar dois mundos. Ela quer um lar abençoado, mas o lar não é rendido ao Senhor. Então ela vive querendo abraçar dois mundos. Então, no geral, é como se as pessoas quisessem viver o melhor desses dois mundos. Elas querem o melhor do Evangelho sem abrir mão dos prazeres do mundo. Isso é muito perigoso. Você querer abraçar dois mundos é muito complicado. Jesus já disse isso. Você não tem como agradar dois senhores. Você não consegue agradar a Deus e a Mamon, porque ou você vai aborrecer um e alegrar o outro, ou vai alegrar um e aborrecer o outro. Mas os dois, Jesus disse, você não vai conseguir. Não tem como abraçar os dois mundos, viver o melhor dos dois mundos. Provérbios capítulo 6, versos 27 e 28 diz assim: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Não tem como. E ele completa dizendo: pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os pés? Não tem como. Você não tem como viver os dois mundos. Isso é muito perigoso. Um renomado pregador disse o seguinte: a família cristã só permanece firme quando Cristo é mais do que um visitante eventual na casa. Cristo é prioridade dentro da casa. É assim que a gente consegue encarar esse mundão. Então, depois de nos apresentar
como sacrifício vivo, primeiro ele fala de misericórdia, depois ele fala de como nós devemos nos apresentar a Deus, ou seja, tem que ser completo, o Evangelho tem que atuar completamente em nós. Ele agora vai nos convidar a dar mais um passo. Ele vai dizer, olha, a sua família precisa resistir à pressão desse século. E ele vai dizer, não vos conformeis com esse tempo, não vos conformeis com esse século. Paulo alerta sobre o perigo da conformidade cultural. É aquela coisa, isso é brincadeira de crente, tá? Você que nos visita, não leva isso para o coração, não. Você já viu crente chuchu? É aquele que pega o gosto de tudo, né? Antigamente a gente comia muito lá no Rio, chuchu com camarão. Pega aquele camarão 7 barba, pequenininho, que quando você faz ele quase some. Então, lá no Rio a gente comia, o camarão que a gente comia era isso. O pessoal pensa que lá no Rio a gente come só VG, né? Aqueles grandão, né? Não, não é isso, não. Hoje a vida está melhor para todo mundo, é possível, né? Mas naquela época, na década de 80 e 90, quando minha mãe fazia chuchu com camarão, era um camarãozinho que a gente ficava olhando e perguntando onde que esse camarão está. Será que ele entrou fazendo chuchu? Ficava só o gosto dele, né? Mas o chuchu, a senhora já fez esse? A senhora está rindo, a senhora já fez, né? Então, pensa bem, aquele chuchu que não tem gosto de nada passa a ter gosto de camarão, não é? Então, Paulo vai dizer, não toma forma, não se adequa, porque é um perigo essa conformidade cultural. O mundo, ele possui uma mentalidade que é oposta à palavra de Deus. No século passado, nós tínhamos A.W. Tozer. A história desse cara é muito interessante, que ele é um teólogo renomado. Tem muitas frases do Tozer que você já deve ter ouvido falar, já deve ter citado. Agora, o Tozer é muito interessante porque ele é um autodidata. O Tozer era um cara sem formação acadêmica praticamente nenhuma, mas que se tornou um autodidata bíblico, né? E ele diz que a religião aceita pelo mundo não é a fé que transforma o mundo. O mundo tem uma mentalidade que é oposta à palavra de Deus. Então, a pressão cultural atual tenta normalizar e legitimar coisas, não é, que são perigosas, como a gente já falou sobre a sexualidade, o egoísmo, o desprezo pela autoridade. Gente, quem é aí do pessoal da década de 70 e 80 sabe que era diferente. O respeito que se tinha à autoridade era outra. O respeito que se tinha um policial fardado, um carro da polícia, seja da polícia, seja das Forças Armadas, era um outro respeito, era diferente. Hoje, tudo isso está mudando. A banalização do casamento, a inversão moral, tudo isso vai sendo legitimado e normalizado. Então, o mundo tem um pensamento completamente contrário à palavra de Deus. E olha o que é interessante, porque um homem chamado Albert Mohler, ele é pastor e ele é presidente do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. Olha o que esse cara é vivo ainda. Olha o que ele diz. A cultura discipula silenciosamente aqueles que são discipulados aqueles que não são, discipulados conscientemente pela verdade. O que ele está querendo dizer aqui? Que a cultura, a sociedade, vai te discipulando silenciosamente, caso você não seja de fato discipulado pelas Escrituras Sagradas. Então, o discipulado ele vai existir de uma forma ou de outra. Se a Bíblia não está discipulando a sua casa, quem vai discipular é a sociedade. Por isso que muitas vezes seus filhos chegam em casa com ideias completamente diferentes daquelas que você ensinou para eles. Ele vem para a igreja, ele ouve uma coisa, ele vai para a escola, ele ouve outra. Quando ele chega na juventude, ele chega lá na faculdade, os heróis dele deixam de ser os heróis da Bíblia, que você tanto falou para eles, passam a ser os professores. E quando ele pega um professor como herói, a não ser que seja o Rafael, né, o Maurício, o Fabrício, então, tem outros, a Marani, tem mais professores aí, né? Os nossos professores são bons, amém ou não, irmãos? Você pode pegar eles de exemplo. Mas quando pega aquele professor que é completamente contrário à palavra, passa a ser o herói deles. A complexidade né? Ou seja, se os pais não ensinarem a cosmovisão bíblica aos seus filhos, o mundo vai ensinar uma outra cosmovisão. Joel Bick, também pastor presbiteriano,
escritor, muito bom ele, tem vários comentários, ele diz que o lar deve ser uma pequena igreja onde Deus é honrado diariamente. É assim que a gente fortalece a casa da gente. E aí nós não podemos nos esquecer do que o salmista escreveu no Salmo 1, verso 1, viu, Claré? Salmo do Claré. O Claré sempre assina com esse salmo as suas mensagens no WhatsApp, não é? Bem-aventurado o homem que não anda o conselho dos ímpios, segundo o conselho dos ímpios, né? Em quarto lugar, famílias que enfrentam esse mundo são famílias que vivem a transformação da mente, uma transformação feita pela palavra. Paulo vai dizer, vocês devem viver transformados, ou seja, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O cristianismo, ele produz transformação interior. A renovação da mente acontece pela palavra de Deus. É ela que muda tudo. Carson, que é um teólogo atual, bem atual, professor de Novo Testamento, né? Citei ele hoje de manhã. Eu gosto muito desse cara, eu gosto muito de ler as coisas dele. Ele é muito complicado assim para você fazer a leitura, não é uma leitura palatável, muito técnica, mas ele é muito bom. Ele diz que os cristãos devem pensar de maneira tão moldada pelas Escrituras que a sua visão de mundo se torne radicalmente diferente da cultura. Tamanho é o perigo que ele vê na cultura. Então, a família cristã, ela precisa desenvolver hábitos espirituais. É a renovação, a transformação da mente. Oração, leitura bíblica, discipulado, conversas espirituais, exemplos piedosos, exemplos de maturidade cristã. Tudo isso vai moldando a mentalidade da família. Filhos aprendem mais com o ambiente do lar do que com discursos ocasionais. James Dobson, psicólogo infantil, crente, escritor evangélico, ele fundou a organização Foco na Família, escreve muita coisa, tem muitos livros aí do James Dobson. Ele diz que os valores mais profundos dos filhos normalmente são absorvidos no cotidiano da família, é no dia a dia, ali, lavando uma louça, cozinhando, fazendo um churrasco, lavando um carro, resolvendo um problema, vivendo um momento de alegria. São nesses momentos que nós vamos fortalecendo a família para encarar esse mundão aí que vai tentando corromper essa família, né? Então, em primeiro lugar, só para a gente dar uma relembrada, nós temos que ter noção da misericórdia de Deus, conhecer o Evangelho. Em segundo lugar, nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo. Em terceiro lugar, a sua família precisa resistir às pressões deste século. Em quarto lugar, as famílias cristãs são transformadas pela renovação da sua mente. Em quinto lugar, a sua família deve viver para agradar a Deus e não a cultura, e não a sociedade. É para Deus que nós temos que viver. Por isso que Paulo vai dizer, para que vocês experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O alvo da família, qual que é o alvo da nossa família? Não é aceitação cultural, mas é a fidelidade ao Senhor. O que muitas vezes vai implicar numa não aceitação. Quem está estudando 1 Pedro aqui com o Rodrigo e com o Maurício, e já estudou comigo, né? A 1 Pedro é uma carta escrita para uma igreja, ou melhor, igrejas, porque aquela carta circulou na Ásia Menor, que estavam vivendo uma pressão social porque as pessoas aceitaram o Evangelho. E não era uma coisa que era risco de vida, de morte, não, era cancelamento. Era uma pressão social. Por que você não sai mais com a gente? Por que você não curte mais o que a gente curte? Por que você não é mais da nossa religião? Por que você agora está cheio de não posso fazer isso, não posso fazer aquilo? Por que você é assim agora? Essa era a pressão que tinha sobre eles. E Pedro escreve aquela carta para fortalecer a fé daquelas pessoas, para que eles continuassem firmes diante de uma sociedade que tentava tirar deles o relacionamento com Deus, a fé que estava no seu coração. Não é? Então, o alvo da família não é a aceitação, mas sim a fidelidade ao Senhor. Martyn Lloyd-Jones,
Nossa apresentação. Esse homem foi um dos maiores pregadores. É interessante que muitos livros do Lloyd Jones que você vê por aí, na verdade, não é material que foi escrito como livro, né? São resumos das suas pregações. Ele disse o seguinte, que o maior problema da igreja é que ela frequentemente se parece demais com o mundo, quando nós deveríamos ser completamente diferentes. Famílias fiéis muitas vezes serão consideradas famílias antiquadas, famílias rígidas, famílias diferentes, famílias fora de moda. Mas a santidade de Deus, nossa santidade ao Senhor, ela sempre foi contracultural. Um pastor batista chamado Vod Balsham, esse camarada morreu ano passado, pastor linha dura, falava muito sobre família, morreu novo. Eu acho que ele morreu na faixa de uns 55, 56 anos. Se eu não me engano, ele teve um problema cardíaco. Ano passado que ele morreu. Ele diz o seguinte: você não pode criar filhos para Deus usando métodos fundamentados no mundo. Não vai funcionar. O alvo da nossa família deve ser fazer a vontade do nosso Criador. Descobrirmos sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e viver pela renovação da mente, uma renovação dada pela palavra, esse deve ser o nosso alvo. A gente não pode nos esquecer que o apóstolo Tiago, ele disse, né, a amizade com o mundo é inimizade com Deus, porque quem quer ser amigo do mundo, aí se inimigo de Deus. O mundo, nós habitamos nele. Se Deus quisesse que a gente saísse do mundo, teria nos levado quando a gente converte. Mas não é isso, nós estamos inseridos no mundo. A religião cristã bíblica não é uma religião de eremita, não é uma religião de reclusão, é uma religião de enfrentamento da sociedade. Não no sentido de briga, não é isso, mas no sentido de viver pela cruz, de uma forma diferente, impactando o mundo, sendo sal, sendo luz. E é nesse mundo corrompido, que a Bíblia diz que jaz do maligno, é que a nossa família está inserida. E nossos filhos saem todo dia de casa, saímos todo dia de casa, estamos sujeitos a todos os ataques que o diabo nos faz usando a própria sociedade. E a pergunta que fica para nós sempre é: como nós vamos nos estruturar aí? E Paulo vem dizer para nós: olha, você precisa viver pela renovação da sua mente, você precisa entender a misericórdia de Deus, você precisa se oferecer como sacrifício vivo, não é pelas metades, é você todo, é a sua casa toda. Você precisa entender qual é o alvo, qual é o foco. Hoje nós falamos pela manhã que famílias que servem no reino entendem que há algo que está além delas, que é muito maior do que elas. Como é que a gente conclui isso? Como é que a gente fecha essa ideia? Romanos capítulo 12, versos 1 e 2 nos ensina que nós devemos viver pela misericórdia, que nós devemos pertencer completamente a Deus, que nós precisamos resistir à mentalidade desse século, que nós precisamos renovar a mente pela palavra e viver para agradar a Deus. Matthew Henry, mais brasileiramente falando, Mateus Henrique, escritor, pastor, tem compêndios de teologia desse cara bem conhecido, comentários bíblicos. Ele é inglês, escreveu bastante coisa boa aí. Ele diz que as famílias que oram juntas permanecem próximas de Deus, próximas umas das outras. Eu quero dar a você hoje, se você me permitir, a nível de conclusão, algumas orientações práticas para ajudar a sua família a lidar com o mundo. Muitos de nós passamos momentos na vida em que chegamos a algum ponto, e nesse ponto, às vezes, nós nos queixamos por alguma coisa que deu errado e nos perguntamos: o que poderíamos ter feito de melhor? Ou por que permitimos que chegasse até aqui? Então, quero dar para você algumas orientações práticas, preventivas. A primeira delas, avalie o ambiente espiritual da sua casa. Quem está discipulando a sua família? Avalia isso.
Presta atenção numa coisa, o Rodrigo fala muito na segunda-feira, que ele está lendo um livro aqui com a gente, né? Como é que é o nome? É Carta de um Diabo ao Seu Aprendiz. Como é que é o nome do diabo lá? Maltanaso e o filho, o sobrinho é Vermifugo, né? Maldanado e o sobrinho, como é que é o nome dele? Vermelindo. Cartas de um Diabo ao Seu Sobrinho Aprendiz. E ele tem muito isso, falou hoje aqui, nada é inocente. E não é. Presta atenção aqui, olha para mim, look me. O desenho que o teu filho vê não é inocente. Você pensa que é. A novela que você vê não é inocente. Você pensa que é. Nada, é o gibi não é inocente. E a cultura está muito impregnada de pecado e de corrupção. Nada é inocente. Então, o que está discipulando a sua casa? O que discipula o seu marido? O que ele está lendo? O que ele está ouvindo? O que ele está vendo? O que está discipulando a sua esposa? O que ela está vendo? O que ela está lendo? Quais são os programas de televisão que ela vê? Quais são as revistas, os sites que ela ou ele acessa? Será que é Cristo que está discipulando a casa? Ou é a cultura, a sociedade, ou qualquer outra coisa? Segunda orientação, restabeleça práticas espirituais dentro da sua casa. Coloca isso como disciplina e não como motivação. Sabe por quê? Motivação acaba, irmão. Quantas vezes você viu um vídeo ou se viu num espelho e ficou motivado a fazer uma dieta e ir para a academia? Motivação sua acabou em uma semana. Você fez um pacote de 6 meses ou um. Foi ou não foi? A academia lucrou 5 meses na sua motivação. Você sabe o que é melhor do que motivação? Disciplina. Disciplina é melhor do que motivação. Então, crie o hábito, a disciplina de práticas espirituais, oração, leitura bíblica, comunhão, discipulado familiar. Bota uma regra. Não dá para fazer todo dia, pastor. Tudo bem, mas faz 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Ou todo sábado, mas crie uma regra, uma disciplina. Terceiro, seja intencional na formação espiritual do seu filho. Seja intencional, como Acha. Todo mundo conhece ele, né? Grande pregador do Evangelho. Ele diz que o maior presente que os pais podem dar aos filhos é uma vida genuinamente piedosa, espiritual. Essa é a grande herança que a gente dá para os filhos da gente. Então seja intencional. Cola do lado dele. Diz para ele, olha, abençoa a vida dele. Diz palavra de Deus para ele, discipula ele. Desde pequenininho. Quarta orientação. Tenha coragem para ser diferente. Porque igual todo mundo é. Não precisa ter coragem para ser igual. A maior revolução do mundo, ou a maior revolução que podemos fazer no mundo, não é com armas, com discussões, com brigas, com pedras. É simplesmente imitando a Jesus. Essa é a maior revolução que você pode fazer. Você quer ser rebelde nessa vida? Imita Jesus. Essa é a maior rebeldia que tem. É ser igual a Jesus. E precisa ter coragem para andar com Jesus. Precisa ter coragem. Tanta que quando Jesus foi para a cruz, os 12 que andavam com ele, deram no pé. Quando Jesus morreu, eles ficaram todos dentro de um fechado, com portas trancadas. Precisou Jesus ressurreto entrar lá e dizer: Pai, seja convosco, está tudo bem, irmãos, estou aqui agora, estou com vocês. A partir dali, a vida dessas pessoas mudou. Precisa ter coragem para andar com Jesus. Fidelidade bíblica sempre vai exigir um posicionamento seu e da sua família. Família cristã, em último lugar, é chamada para viver de forma santa, piedosa e transformada, resistindo aos padrões deste mundo e refletindo a vontade de Deus em meio a uma sociedade
tão corrompida e tão difícil. Famílias blindadas pelo Evangelho. Amém? Como é que está aí na sua casa? Como é que estão os alicerces, a estrutura? Quem sabe hoje você pode entregar a sua família ao Senhor. Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu não vou pedir para você sair do seu lugar, não vou pedir para você ficar de pé, não vou pedir para você dizer seu nome. Pelo contrário, todos nós estamos orando de cabeça baixa. Eu só quero perguntar uma coisa a você. Eu vou orar agora. Você quer que eu ore pela sua família? É só você levantar uma das mãos, eu vou entender. Graças a Deus. Pode baixar lá atrás, ali na frente. Graças a Deus, muitas mãos levantadas lá em cima, já vi todas. Coloca a tua família, já vi aí também. Coloca a tua família diante de Deus agora. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Coloca a tua casa diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, visita o teu povo nesta noite, Senhor. Visita, ó Deus, essa família que levantou as suas mãos. Talvez estejam enfrentando dificuldades, talvez estão resolvendo conflitos à moda do mundo, talvez estão vivendo, ó Deus, algum tipo de situação provocada por esse secularismo que entra dentro da família da gente. Pai, em nome de Jesus, fortifica essas casas, liberta, ó Deus, o coração aprisionado, que haja entendimento, ó Deus, do Evangelho de Jesus, que haja transformação na família, que a bênção do Senhor esteja sobre essas casas, ó Deus. É o que eu peço aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes da gente adorar o Senhor, você que está nos visitando hoje, o Ricardo e a Yara tem um presentinho para você, tá? Então depois que a gente cantar e finalizar, se você puder vir aqui na frente, você que está vindo hoje aqui, ainda não recebeu esse presente, o Ricardo e a Yara vai dar uma lembrancinha para você aqui, bem aqui na frente aqui, depois que acabar tudo que o pessoal estiver saindo, tá bom? Vamos adorar o nosso Deus?